eu vou tirar o HD nativo que vem com ele do PS4 Pro e colocar um SSD de 480 GB. Não é a mesma quantidade, né, de gigas. Eu vou colocar metade praticamente do que tem nele. Ele vem com o de 1 TB. Eu vou tirar esse de 1 TB e vou colocar um SSD e a gente vai ver a performance dele tanto para abrir o jogo Ghost Recon, como também nos loadings que a gente tem no jogo e também quando a gente vai fazer viagem rápida. Isso aí vai ser crucial para a gente observar a mudança, se ela tem significância ou não. E você sabe que conteúdos como esse você encontra no canal Alex Bros. Tirar o HD do PS4 Pro e vou colocar um SSD que tem no meu PC. E esse SSD é o Kingston A400. Ele tem uma taxa de leitura de 500 MB por segundo e uma taxa de gravação de 450 MB por segundo, o que eu acho que já é bastante rápido. Só eu tô com o PS4 aqui, né? Ele está de cabeça para baixo. Aqui é a parte de cima dele e aqui é a parte traseira do PS4 Pro, né? E é aqui que está o HD dele. Eu vou retirar essa tampinha. Acho que não deve ser nada difícil aqui de fazer. Eu vou tentar tirar aqui a tampinha, né? Tirar a tampinha aqui, que acho que deve ser por aqui. E aí a gente vai tirar um parafuso. Tem um parafuso embaixo dessa etiqueta aqui, que pelo jeito eu acho que já deve ter sido consertado ou algo assim, não sei. Vamos dar uma olhada aqui como é que tira isso aqui. Vamos lá, o processo está um pouquinho difícil, mas tiramos. Pronto, tá aqui, tirado, nada quebrado. Ó, facinho, é só você pegar, botar a chave de fenda aqui do lado, vai pegar aqui nessa parte aqui, ó, e você puxa para fora, aí ela já sai. Vai dar um estalo, se você tem muito amor pelo seu console, vai pensar que quebrou, mas não quebrou. Bem, e agora, com ele assim dessa forma, tem um parafuso aqui, tá com adesivo em cima, que é para você não colocar. Acho que teve, como esse não é meu, né? Esse aqui eu ganhei, foi doação que a gente recebeu no canal. Eu não sei por onde ele andou, o que é que ele fez, o que é que ele deixou de fazer. Tá bem duro, acho que por conta de nunca ter sido tirado. Bem, tava bem preso, né? É com uma Phillips mesmo que você tira, ou também chamada de chave estrela. Tá, essa daqui, ó. Tá com adesivo aqui, não dava para ver, mas é a chave estrela mesmo que pega. Você vai testando as que você tem em sua casa na sua caixa de ferramentas, né? E tira normalmente. Tirou o parafuso. Usei um monte aqui para saber qual que era. Tirou o parafuso. Vamos tirar também essa parte aqui de papel que estava em cima, né? O parafuso. A gente vai pegar e puxar o HD por essas hastezinhas, ó. Tô puxando aqui. Pronto, aqui está o HD. Esse é um HD aqui de 2,5 polegadas, é o mesmo HD que se usa em notebooks que não tem SSD, claro, né? E aí o que a gente vai fazer agora é tirar os parafusos que estão nas laterais, tá? E a gente vai aproveitar para ver que marca é esse HD, né? Que com certeza eu acho que deve ser essa aqui não pega, é mais grossa, não pega, tem que ser uma pequena mesmo. Eu vou usar a mesma que eu utilizei para abrir, então provavelmente o parafuso que está ali é desse mesmo naipe aqui, ó. Bem pequenininha a estrela dele. E vamos tirar aqui dos dois lados, né? Mesmo procedimento que faz num notebook, só que com parafusos diferenciados, né? Ele tem que ficar bem acomodado aqui. Esse tipo de HD aqui, ele é um HD mecânico e ele tem uma agulha. Se vocês já presenciaram discos de vinil, vocês vão perceber que é como se fosse o mesmo sistema. Tem como se fosse um disco de vinil, mas não é vinil, tá? Tô dando um exemplo análogo. E tem uma agulhinha que ela vai selecionando as alocações, né, do HD. E é o mesmo sistema aqui. Então qualquer batidinha que você dá nesse HD, qualquer coisa que você faça, você já pode causar um corrompimento de partes, né, do HD. Isso é chamado de bad blocks, que você pode acometer o HD e ele ter problemas. Então esse aqui é um HD muito sensível. Qualquer batidinha nele, você já tem um problema sério no HD. E ó, tirei aqui, é um HD da Toshiba,
Não é a melhor marca de HD que vocês têm. Engraçado, a gente tem um Sony, mas tem um Toshiba de HD. Podia ser um HD da Sony, mas não, Toshiba. E já vi que em outros modelos de PS4 tem outros modelos de HD que são até com marcas que eu nunca vi na vida, né? Então vamos deixar nosso HD aqui de lado e vou pegar o SSD. Estou aqui com o SSD Kingston. Olha a diferença, né? Do HD para um SSD. O SSD da Kingston diz que é 10 vezes mais rápido. Tá aqui, ó, os dois, um lado ao lado do outro. Esse aqui é de 1 TB. Eu vou fazer esse aqui de HD externo para utilizar para outras coisas, né? Para utilizar principalmente para os arquivos de captura de vídeo de gravação que eu vou fazer no PS4. E esse aqui já vai suportar a quantidade de jogos que eu tenho, que eu não utilizo muito. Naquele HD eu estava usando 220 GB e com 5 jogos instalados, e que eu estava jogando só praticamente um. Então para mim o de 480 vai servir muito bem. Não tem necessidade de eu estar usando 1 TB, porque eu não aloco muitos jogos. Até no PC eu não faço isso. Eu coloco só os jogos que eu realmente vou jogar e, como são mídias digitais, ficam salvas na nuvem. Então você pode deixar de lado, né? E depois você instala, você baixa de novo e instala. Esse aqui é um SSD de 480 GB, né? Já falei no começo do vídeo. É um A400, ele é muito bom, utilizo no PC também e no meu notebook, já tem tempo e é muito rápido. Então vamos ver se ele realmente vai fazer diferença no PS4. Bem, agora o procedimento é simples, né? Vocês vão colocar ele dessa forma, tá? De barriga para cima, ou seja, com esses trilhos para cima, e colocar na posição de onde tem que parafusar. Você coloca a posição aqui. Ele não acomoda, como ele é mais fino do que o HD, ele não fica no mesmo espaço que estava o HD, ele fica um pouquinho separado da chapa. O que eu acho até bom, porque vai causar uma ventilação. Apesar desses tipos de SSD eles não esquentarem tanto quanto o HD. O HD esquenta bem mais, né? E aí vai ficar melhor. Bem, vou colocando aqui para ficar bem certinho. E vocês vão acompanhando aí. Pronto, já coloquei, me certifiquei de estar bem apertado, não muito bem apertado para não ter problema caso você for tirar, né? Que eu penso em quando vender o PS4, tirar ele e colocar o HD normal e reutilizar esse SSD em um PC meu, ou então até como o HD externo, talvez de PC, de notebook, ou então até do PS5. Vocês estão vendo? Ó, ele fica bem espaçado, ele não cobre todo o compartimento que tem, porque ele é menor, ele é mais fino do que o HDD, né? Então ele fica dessa forma aqui, lembrando que ele tem que ficar nessa posição, porque quando você colocar, você não vai encaixar assim. Lembra que eu tirei assim, né? Então você tem que encaixar da mesma forma, até porque o parafuso, o buraco do parafuso está aqui e ele encaixa aqui embaixo. Então a gente vai colocar de volta agora e fazer o encaixe dele lá na parte do fundo do PS4. Eu vou mostrar para vocês como é que é lá no fundo. Mesmo sistema de PC, né, de notebook, olha lá. Lá no fundo tem os trilhos lá dourados, ó, que é onde vai se encaixar. Você vai arrastar daqui até o final e fazer o encaixe. Você vai sentir quando encaixar o SSD lá atrás. A mesma coisa seria para o seu HD se você fosse colocar um HD de novo, né? Deixa eu colocar aqui para vocês observarem eu encaixando. Vou colocar aqui agora. Ó, ele vai entrando normal, ó. Quando chegar lá, já encaixou. Você sente que ele teve o encaixe lá atrás. E aí é só você colocar o parafuso novamente no lugar que estava, né? Esse parafuso adesivado aqui, né? Colocou. Pronto, tá bem preso. A gente vai agora pegar a tampinha que a gente arrancou na força bruta e vai encaixar de novo essa tampinha. Não é nada difícil de fazer isso aqui, ó. Já encaixou a tampinha. Pronto. Muito simples de você fazer isso, não tem mistério nenhum. Para quem já mexe com PC, fazer isso aqui é intuitivo praticamente, você notar que tem isso aqui, até porque está dizendo aqui as informações e tudo, e você nota onde é que está. E agora que eu vi, ó, tem um selo aqui de algum local que mexeu já nesse PS4, ele já foi mexido de alguma forma, agora eu não sei como. Bem, agora a gente vai partir para a instalação do sistema operacional do PS4, né? E colocar os jogos de novo e fazer a comparação do que estava no HD, que eu mostrei para vocês, pro SSD que já está aqui dentro, beleza? Então vamos lá.
Bem, mais uma etapa agora, a gente precisa instalar o sistema operacional no seu PS4, já que você colocou o SSD e ele está zerado lá, não tem nada. Então o que você vai fazer é o seguinte, você vai conseguir um pendrive ou um outro HD externo e você vai transformar o sistema de arquivos deles para exFAT. Como é que você faz isso aqui? Você vai até seu HD, o seu pendrive e vai clicar com o botão direito nele e clicar em formatar. Quando você clicar em formatar, vai ter a capacidade dele e o sistema de arquivos. E aí você vai ter que trocar para exFAT, que é o sistema de leitura de arquivos do PS4. Fez isso, você coloca para iniciar, ele vai formatar e vai ficar tudo limpo aqui e já com o sistema que a gente precisa. Fez isso, você vai precisar agora do arquivo para a instalação do sistema operacional. Como é que você vai fazer? Você vai até o site da PlayStation, que é esse site aqui, a página de suporte do PlayStation, e vai escolher como reinstalar o software do sistema do console PS4. Você vai fazer isso de forma manual. Vai abrir assim, ó. Tem a primeira, vai ter isso aqui, vai ter essa primeira opção de funcionalidades do software, atualizar manualmente, e tem logo abaixo como reinstalar o software sistema do PS4. E aí aqui tem as instruções do que você tem que fazer, que é o que eu estou falando para vocês agora. E aí você vai clicar nesse botão aqui e baixar o software que você necessita. Baixado esse software, você vai até o seu HD ou pendrive e vai criar uma pasta, nova pasta escrito PS4. Criou, renomeou, colocou PS4, beleza. Dentro dessa pasta você vai fazer outra pasta. Cria outra pasta e coloca com o nome Update e em maiúsculo. É importante que seja em maiúsculo, assim que pede a Sony. Dentro dela você vai colar o arquivo que veio do site, que é o PS4 update.pup. Fez isso, pronto, você já pode ejetar e a gente vai plugar o HD ou pendrive na primeira USB do console e fazer assim a instalação do sistema operacional. Então vamos lá. Bem, quando você ligar o seu PS4, ele vai ligar dessa forma e você vai ter que conectar o seu controle via cabo no PS4, na primeira parte ali. Lá atrás eu pluguei o HD que vai fazer vai ter o reconhecimento do sistema que eu falei para vocês e o PS4 vai pegar ele para atualizar e reinstalar o sistema. Aí vai aparecer essa tela de modo de segurança em que ela fala: conecte um dispositivo de armazenamento USB que contém um arquivo de atualização para reinstalação para a versão 9 ou posterior. Você pode baixar o arquivo de atualização para reinstalação em playstation.com. E aí eu vou colocar aqui no OK. Daí ele aparece essa tela aqui: o PS4 será inicializado, todos os usuários e todos os dados serão excluídos. Tem certeza que deseja continuar? Eu vou colocar continuar porque o HD está zerado, né? O que tinha meu tá tudo lá no HD que eu retirei. E outra coisa, você pode fazer um backup antes de retirar aquele primeiro HD. Você faz um backup, coloca os saves num pendrive ou no HD externo e depois você pode colocar de volta. Como eu estou só com o jogo digital e salvo em nuvem, então eu não necessito disso e não tinha nada para ser salvo lá. Vou baixar tudo de volta. Então eu vou colocar aqui no sim e vamos continuar. E aí ele vai começar a inicialização, pedindo para que você não desligue o PS4 e vai começar a instalar o software, ok? Então eu vou deixar instalando aqui e já a gente volta. Bem, rapidamente ele já completou, foi muito rápido e ele detectou o sistema de arquivos, já está agora fazendo a instalação. Vai ficar uma tela preta, a tela preta ela volta para essa daqui, que é fazendo a instalação do arquivo que vocês baixaram. Aí vai levar um tempinho, né? Vai subir essa barra todinha, vou dar um pause e depois a gente volta para cá. Bem, o procedimento já está mais de 50%, ele vai subindo gradativamente, não é um processo que é demorado e ele já avisa que quando finalizar isso daqui, chegar no 100%, ele vai automaticamente reiniciar. Creio que quando ele reiniciar, já deve estar o sistema operacional já instalado e a gente vai ver aquela primeira tela do PS4 tendo que fazer toda a configuração dele, colocando o seu login, senha e tudo mais, e depois baixar os arquivos. E aí vai demorar mais um pouco para a gente ver realmente qual a diferença que foi feita após colocar um SSD no PS4. Lembrando que esse SSD, eu vou deixar na descrição qual a configuração desse SSD, que é uma coisa que eu não encontrei em vários vídeos, né? A pessoa só fala que colocou um SSD, mas não fala a taxa de transferência ou a taxa de leitura, não fala o modelo, às vezes só fala que colocou um SSD e fala que tá rápido e pronto. E outra coisa que eu quero demonstrar nesse vídeo não é só a diferença no load, no carregamento, mas sim também a diferença dentro do jogo, porque
colocar um SSD vai deixar mais rápido, mas também eu quero que veja se fica mais rápido renderizações e outros detalhes também dos jogos. É isso que eu acho mais importante, não só o load, né? O load no PS4 com o HD dele é muito devagar, é muito demorado mesmo, você quase dá para tomar um café ou jantar. Mas com SSD vai melhorar o load, mas eu quero que melhore outras coisas também. Ele deu umas 3 reiniciadas, que é normal de instalação, e aí ele já vem para o programa já instalado, faz tudo aquilo. Quando você pega, ele fica zerado, como se viesse de fábrica, tá vendo? Vai fazer o passo a passo de quando você compra o PS4, e daqui pra frente eu vou até cortar, porque o vídeo vai ficar grande com certeza, e eu vou cortar essa parte, porque isso aqui cada um vai saber fazer observando o que tá na tela, né? Vai dizendo as instruções e você vai colocando aí o seu login e senha, beleza? E é isso aí, consegui chegar na minha conta, tive um perrengue aí pra conseguir entrar por conta da verificação em 2 etapas, passei meia hora falando com a Sony, porque o SMS de verificação não chegava no meu celular de jeito nenhum, passei um maior tempão esperando, e depois tive que ir no suporte da Sony e conversar em inglês com o atendente, e aí ele me ajudou e consegui entrar, mas ó, perrengue, viu? Ponto negativo pra Sony aí. E agora eu tenho que baixar meus jogos todinhos de novo, né? Pra tá olhando aí qual vai ser a performance agora com o SSD já no console. Foi muito rápido para colocar o sistema operacional, muito rápido para fazer tudo. Vamos ver se vai ser rápido agora também na questão de loading e outros detalhes aí do jogo que eu mencionei anteriormente.